Vamos falar agora sobre os comportamentos sabotadores, que são aqueles que a gente tem, muitas vezes a gente nem percebe que tem esse tipo de comportamento, mas que eles acabam interferindo diretamente na nossa relação com o dinheiro e a gente acaba nem percebendo isso. Vamos lá? O primeiro comportamento que é extremamente danoso para a sua relação com o seu dinheiro é o comportamento de ser imediatista. É de querer tudo agora, tudo na hora e evitar a questão do planejamento. Quando você é imediatista, você acaba agindo por impulso, você faz menos escolhas racionais, porque você está ali motivado por aquele sentimento de querer agora, de querer rápido, de querer fácil. Então isso é um comportamento que não tem como ser positivo para você. Outro comportamento bastante comum é o de realizar gastos emocionais. É aquele que quando você está um pouco triste, você vai lá e compra. Quando você está ansioso, você vai lá e compra. E às vezes você nem conseguiu identificar direito qual é aquele seu sentimento, mas você simplesmente sente alguma coisa diferente e acaba descontando tudo isso nas compras. E outro tipo de gasto emocional é aquele também que você faz por se sentir pressionado. Ou pressionado por algum amigo, algum colega, ou pelo seu grupo social, que você precisa ter aquilo para você ser aceito, para você se sentir pertencente àquele grupo. Isso não é nada positivo para você, são gastos emocionais que não correspondem, na verdade, com aquilo que de verdade você precisa. E tem também o famoso eu mereço. Esse é um comportamento completamente sabotador, porque toda vez que você pensa, poxa, eu trabalho tanto, eu mereço. Eu faço tanta coisa, eu mereço. A gente realmente merece muita coisa boa. Mas eu vou te perguntar, o que você merece está dentro da sua possibilidade financeira? Porque se não tiver, você precisa fazer um esforço aí para aumentar os seus recursos e poder merecer mais. Porque eu sinto te informar, mas o que você merece, você mesmo proporciona. E se você não está conseguindo proporcionar valores financeiros suficientes para ter tudo aquilo que você precisa financeiramente, significa que você precisa trabalhar um pouquinho mais para poder continuar merecendo tudo aquilo que você já julga que merece. Então aqui a ideia é o seguinte, é você cuidar desse auto-merecimento, mas criar mecanismos de recompensa. Criando mecanismos de recompensa com data, com valores, você pode utilizar até a estratégia da mesada, enfim. Criando esse tipo de mecanismo, você vai conseguir se blindar de um tipo de comportamento como esse do eu mereço. Outro comportamento bastante comum é aquele causado em função da falta de conhecimento, onde você acaba confundindo o que é gasto e o que é investimento. Você precisa ter clareza do que é um e o que é outro. Gasto é tudo aquilo que é dispêndio financeiro. É o que faz o seu dinheiro ir embora, é no que você gasta. Agora, para ser considerado um investimento, ele tem que te dar algum tipo de retorno financeiro ou não. O tipo de retorno financeiro de investimento é aquele, por exemplo, que você faz no banco e aí você espera que ele retorne dinheiro para você. Ou então o investimento financeiro que você faça na sua empresa, adquirindo uma nova máquina e por causa daquela máquina você vai ter um maior faturamento e isso vai impactar diretamente na sua lucratividade, ou seja, o dinheiro que você vai gastar naquela máquina, ele é um investimento porque ele vai fazer com que a sua empresa se torne mais rentável e volte mais dinheiro para você. Agora, tem os outros investimentos também que eles não são necessariamente financeiros, que é quando você decide, por exemplo, fazer um curso para adquirir um conhecimento específico. Por exemplo, eu decido fazer um curso de confeitaria, porque depois que tiver terminado esse curso, eu pretendo começar a vender bolos no meu final de semana para fazer uma renda extra. Então, esse valor é um valor que eu estou investindo em conhecimento, mas que de alguma maneira lá na frente ele vai retornar para mim no formato de algum benefício, que também vai ser financeiro. E assim também é quando você busca adquirir um novo conhecimento, enfim. Você tem que sempre entender qual a finalidade daquele gasto. Ele tem uma finalidade maior lá no futuro? Ele vai te trazer algum tipo de retorno? Que tipo de retorno é esse? É isso que você precisa se perguntar para entender de verdade o que é um gasto e o que é um investimento e não fazer essa confusão. O que pega muito por aqui também são aqueles comportamentos rotineiros, que são aqueles que a gente nem percebe que tem ou acha que ele nem vai fazer muita diferença e na verdade o que eles estão fazendo é te sabotando.
te colocando cada vez mais distante dos seus grandes objetivos. Eu vou citar apenas alguns deles, mas o que eu quero é que você avalie na sua vida quais deles estão presentes e qual você pode eliminar. Alguns desses comportamentos são aqueles banhos intermináveis, chuveiro quente, água ligada por meia hora. É um desperdício de dinheiro, de água e de energia também. Aqueles equipamentos que você deixa ligado na tomada que você não está usando, você está deixando um consumo de energia ali também. TV ligada sem ter ninguém assistindo, luz ligada em ambiente que não é necessário. Esses são comportamentos rotineiros que a gente tem e que a gente acaba não percebendo aí o mal que a gente está fazendo. E uma outra questão, a desatenção com os pequenos gastos também são comportamentos ruins. Por exemplo, eu pago uma tarifa bancária, mas ela é pouquinha, ela é uma tarifa de R$ 20 só no mês, isso não faz diferença. Esse comportamento de negligenciar o valor da sua tarifa mensal está fazendo você gastar R$ 240 no ano. E aí, há quantos anos você está com esse comportamento? Então, ter esse tipo de comportamento de negligenciar as suas despesas, negligenciar o que é de verdade importante para você, são comportamentos sabotadores, comportamentos ruins. Outro tipo de comportamento rotineiro que te faz gastar mais sem você perceber é o tal do dirigir rápido. Sabe aquela direção muito rápida que dirige rápido, acelera e daí freia, e daí acelera e daí freia? Bom, isso daí te faz gastar um combustível absurdo. É importante que você se olhe com mais atenção para identificar quais são esses comportamentos que já estão inseridos na sua vida como algo comum, algo rotineiro e que, na verdade, são comportamentos que precisam ser alterados para você conseguir ter outro tipo de resultado em relação às suas finanças. Outro comportamento extremamente sabotador em relação ao seu dinheiro é ignorar gasto. Sabe aquele papo de, não, isso aqui é um pouquinho, deixa que eu pago. Não, vou gastar só 50 aqui no mercado, gastei só não sei quanto ali e ignorando esses seus gastos, depois chega no final do mês você olha e fala, nossa, para onde foi o meu dinheiro? Mas eu não gastei tudo isso. Gastou, sim senhor, gastou, sim senhora. Então você tem que eliminar esse tipo de comportamento, porque o fato de você ficar ignorando os gastos não vai fazer com que esses gastos desapareçam. Pelo contrário, eles vão aparecer, só que eles vão te dar um susto na hora que eles aparecerem, porque você os está ignorando, não significa que eles não existem. E quais são então os comportamentos substitutos que vão nos ajudar nessa caminhada aí para evitar todos aqueles outros comportamentos nocivos? O primeiro comportamento é o comportamento de ter tranquilidade para avaliar quais são os seus sentimentos, quais são as suas necessidades, para evitar compras por impulso, gastos emocionais e para você fazer escolhas mais racionais, que realmente respondam àquilo que você precisa, àquilo que você necessita ou está disposto a adquirir. Então é você substituir esse comportamento impulsivo por aquele comportamento mais racional, olhando de verdade para você e para os seus objetivos, para você se manter o maior tempo possível dentro do caminho que vai te levar até os seus objetivos. Quando você tem algum tipo de comportamento gerado em função de falta de conhecimento ou de confusão, para você se livrar desse comportamento, o comportamento substituto é aquele de checar as informações e de buscar informações em fontes confiáveis. Quando você tiver algum tipo de dúvida, quando você não souber uma informação, procure, mas sempre se certifique da onde está vindo essa informação para você, para que você não caia em fake news, em informações que não são verdade, que só vão te atrapalhar. Então busque a informação, mas sempre cheque da onde essa informação vem para garantir que você está tendo informações reais. Para substituir aquele comportamento ruim, que é de você estar agindo sempre no piloto automático e de não perceber quais são seus comportamentos rotineiros que estão impactando negativamente as suas finanças, o ideal é substituir isso por mais atenção. Mais atenção com o que você faz, com o que você fala e com a maneira com que você lida com as suas questões do dia a dia. Porque é essa rotina aí que é a rotina que está fazendo com que você fique cego para tudo aquilo que está te afastando dos seus objetivos e daquelas suas metas financeiras. Então, o ideal é que você tenha mais atenção com você, com o seu comportamento, para você poder fazer ajustes que façam sentido
para te levar sempre ao encontro daquilo tudo que você deseja. Quando você ignora gastos, você está se colocando mais distante daquela sua tranquilidade financeira. Então, como é que você se livra desse comportamento de ignorar gastos? Passar a lidar com a verdade. Reconhecer quais são os seus gastos reais, reconhecer quais são as suas prioridades. Não tem problema nenhum você redefinir prioridades. O importante é que você saiba e reconheça qual é o seu gasto real para parar de contar uma história para você que é uma mentirinha, na verdade. Você tem que pensar quais são os seus gastos reais e pensar o que você está disposto a fazer para que aquilo seja adequado. Então, é tomar medidas de realidade, é entender quais são os seus gastos reais e, a partir desse entendimento, decidir como você vai lidar com aquela informação. E tão importante quanto todas essas outras questões que eu já levantei aqui para vocês, é de trocar o sentimento de culpa pelo sentimento de responsabilidade. É muito comum que a gente acabe olhando todos os comportamentos sabotadores que a gente teve até hoje e passe a entender esses comportamentos como algo ruim e aí pense, meu Deus, por que eu fazia isso? Mas por que que eu tô agindo desse jeito? Eu não vou conseguir nada mesmo, eu sou uma pessoa nananã. E sabe, esse comportamento ruim, autodestrutivo? Não é isso que eu quero que você grave em você. Elimine esse tipo de comportamento. Olha para aquele comportamento que você tinha, aceite que você teve ele, mas se proponha a fazer diferente agora. Porque agora que você tem conhecimento e que você sabe como descobrir e encontrar quais são esses gatilhos, você tem um poder na sua mão, que é o poder de decisão, o poder de decidir fazer diferente. Então você tem que eliminar essa culpa e transformar ela em responsabilidade. Porque agora que você já entendeu tudo o que você fazia, qual é a responsabilidade que você vai assumir daqui para frente com você mesmo para te colocar mais próximo dos seus objetivos?